que a taxa de investimento, né, no Brasil, agora, a pública, no pós-real, é a maior que esteve, foi em 2009, em 2010 nós vamos repetir esse recorde. O fato é que, comparando com outros países emergentes, a nossa média é bastante inferior, né? Um dos problemas que tem nessa comparação, que é uma média basicamente de 2% do PIB de investimento, é que aqui está se tratando apenas das administrações públicas. Então é uma peculiaridade do Brasil que há um papel mais importante das empresas estatais. Mas mesmo que a gente acrescente as empresas estatais, a gente vai chegar à conclusão que a média brasileira, portanto, que em outros países não existe estatais equivalentes atuando, a gente chegaria à conclusão que a nossa média estaria em torno de 13,5%, pouco mais de 3% do PIB em todo esse novo milênio, toda essa última década, enquanto que a média das economias emergentes está em torno de 7% do PIB. Agora, isso é muito, né, influenciado por essas altas taxas de investimento público que a gente vê, por exemplo, em países como a China. A China tem uma taxa de investimento público, só o público é maior do que toda a taxa de investimento da economia brasileira, que tem a ver com particularidades da economia chinesa que são impossíveis de você querer transpor para a economia brasileira, né? Até porque se a gente fosse transpor, não tem como a gente transpor uma coisa só, né, na economia, né? E quantas coisas, eu diria, ruins, né, que existem na economia chinesa, né, se a gente for comparar, por exemplo, gasto público no Brasil e na China, nós vamos um peso preponderante do gasto público no Brasil, que não é nem investimento, não é o chamado custeio da administração pública, que muitos analistas costumam sempre destacar. O grande gasto hoje que existe na administração pública no Brasil, principalmente em esfera federal, é transferência de renda, transferência em espécie para a sociedade, sob a forma, não só sob o Bolsa Família é desse tamanho, perto do que constitui os gastos do governo federal com pagamentos de aposentadorias do INSS, com pagamentos de benefícios de prestação continuada, seguro-desemprego, uma série de outras transferências que totalizam cerca, incluindo aí uma parte de subsídios para o setor produtivo, mas a grosso modo são transferências para famílias, em torno de 14, 15% do PIB anualmente. Portanto, mesmo quando se fala, a carga tributária brasileira é 37, 36% do PIB, grande parte dessa carga tributária retorna para a sociedade sob a forma de transferências, né? Aqui não querendo justificar, obviamente, a baixa qualidade que a gente tem de prestação de serviços públicos, né, ou a baixa taxa de investimentos quando a gente compara essa elevada carga tributária que a gente tem no Brasil em comparação com outras economias emergentes, né? E em grande parte nós temos essa elevada transferência, esse retorno tributário para a sociedade pela própria má composição da nossa carga tributária, né? Ou seja, há uma grande dificuldade em termos de política econômica de melhorar o perfil da tributação no país, porque existe muita resistência, né, de interesses econômicos e políticos contra mudanças no sistema tributário. Basicamente, quem paga imposto no Brasil, existem inúmeros trabalhos do IPEA mostrando isso, que os impostos recaem de maneira mais desproporcional sobre os pobres do que sobre os ricos. E como você não consegue mudar esse perfil da tributação, a alternativa que resta é você fazer distribuição de renda depois via o gasto público. Então você acaba tendo que extrair da sociedade um volume elevado de recursos para, via gasto público, via transferência, tentar amenizar esse problema original, que não é decorrente apenas, obviamente, do sistema tributário, tem a ver com a estrutura social brasileira, né, a estrutura de mercado de trabalho. Mas, aí voltando para o nosso ponto, a gente vê que quando a gente já parte para países da América Latina, as taxas de investimento já são bem menores. E nesse caso, quando a gente considera as estatais brasileiras, a gente já está se aproximando. Ou seja, então não é um problema exatamente só do Brasil, né? As taxas de investimento no conjunto dos países latino-americanos, elas são baixas e tem a ver com
o tipo de ajuste fiscal que foi promovido nos países da América Latina, que prejudicou os investimentos. Bom, além de ela ser uma taxa de investimento baixa em comparação com o resto do mundo, com o resto dos emergentes, a taxa de investimento público no Brasil, numa perspectiva histórica de mais longo prazo, ela também é bastante baixa, principalmente em relação às décadas de 60 e 70. Vejam aqui